Olá a todos, eu desejo que o amor e a paz do nosso Deus seja sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e sempre. Aqui quem fala é a pastora Lu e hoje eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados. As bem-aventuranças revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. As bem-aventuranças revelam algo profundo dos ensinamentos de Jesus. A retidão que agrada a Deus se revela por uma transformação interior, mas relacionada ao caráter. Não adianta ser exteriormente limpo. Seu coração e mente devem manifestar atitudes corretas, ou seja, Cristo exalta os humildes, amorosos, cheios de fé, fiéis e corajosos. A explicação das bem-aventuranças ministradas por Jesus deixam claro que são felizes aos olhos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Apenas as pessoas humildes são capazes de ouvir e crer e se submeter aos ensinamentos de Jesus. Não é pobreza literal, embora Jesus estivesse ensinando, o objetivo é estritamente espiritual. É uma atitude de coração, algo como: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus jamais se utilizou de ostentação. Suas atitudes nunca foram confundidas com a soberba. Ao contrário, sendo Rei de reis e Senhor dos senhores, ele nasceu em uma manjedoura. Foi criado por uma família humilde, lavou os pés dos seus discípulos, entre outras coisas. Bem-aventurados os que choram. Mais uma vez, essa bem-aventurança não se refere à tristeza particular causada por motivos pessoais. É uma tristeza voltada para o pecado. Essa bem-aventurança está diretamente ligada à primeira. Apenas pessoas humildes podem lamentar pelo seu próprio pecado e pelo pecado alheio. Podemos olhar por muitos motivos, nossos pecados, pelos pecados da nossa nação. Podemos chorar por vários outros motivos, pelos amigos e conhecidos, pelos males humanos, pelos sofrimentos alheios, enfim. Bem-aventurados são aqueles que choram, lamentam por coisas como essas. É sobre isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os mansos. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que são agredidos pelo mal, mas não se deixam dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão, a paciência para suportar a pressão e serem aprovados por Deus. Apenas os mansos são capazes de discernir que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede eram dois elementos comuns nos ouvintes de Jesus. Além da região, calor e aridez intensa, havia o tempo em que Jesus passava ministrando a eles, mas muitos deles não tinham realmente o que comer por causa da pobreza.
A fome é tão forte que, dependendo da intensidade, ela se transforma em dor, além de outras consequências, por exemplo, a desnutrição, a anemia, entre outros. A fome leva indivíduos a fazer coisas que jamais imaginaram devido à sua força e importância. E somente sabe do que estou falando quem já passou por isso. E é exatamente essa força e importância que Jesus deseja que tenhamos em relação à justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados pelo Senhor, pois Ele ama a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. É uma bem-aventurança que não pode faltar na vida do cristão. Isso porque cada um de nós foi alcançado e é alvo da profunda misericórdia do nosso Deus. O Senhor oferece misericórdia de forma graciosa. Não há mérito nenhum naqueles que a recebem. Sendo assim, Ele deseja que os seus filhos o imitem. Bem-aventurados os puros de coração. Essa bem-aventurança refere-se a pessoas que possuem uma mente não alimentada pela malícia mundana. Dupla personalidade são aqueles que têm o propósito mental de servir a Deus e permanecer fiéis até o fim. O Senhor Jesus deixou bem claro que do nosso coração procede toda maldade e imundícia. Coração na Bíblia é o mesmo que mente humana. A análise de pureza profunda feita pelo Senhor Jesus é como base nos pensamentos a despeito do comportamento. A promessa de Jesus para as pessoas que se mantiverem mentalmente puras é a de que eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Essa bem-aventurança faz menção a pessoas que promovem ativamente a paz, que lutam pela paz, que procuram estabelecê-la entre os maiores inimigos. Jesus é um grande exemplo de pacificador. Herodes e Pilatos eram inimigos mortais. No dia em que o Senhor Jesus passou na vida deles, eles se reconciliaram. Você pode ver isso lá no livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 12. No entanto, a maior promoção de paz feita pelo Senhor Jesus foi entre Deus e a humanidade. Por causa dele, hoje temos paz com o nosso Criador. Aqueles que seguirem a Jesus nessa jornada em promoção pela paz serão chamados filhos de Deus. O que isso significa? Significa participação na plenitude de Deus em Cristo Jesus, como filhos adultos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa bem-aventurança refere-se àqueles que sofrem por causa de Jesus e dos seus ensinamentos. Algo que os discípulos já haviam começado a experimentar por parte dos fariseus. Ainda no primeiro século, a igreja enfrentou uma perseguição cruel. Muitos cristãos foram expulsos de suas casas, espancados e mortos. Assim como o Senhor Jesus recomendou na bem-aventurança, os apóstolos fizeram. Após serem presos e espancados por pregarem o Evangelho de Cristo, eles saíram dos sinédrios alegres por serem sido considerados dignos de humilhação por causa do nome de Cristo. O que Ele fez por nós na cruz do Calvário não tem preço. As bem-aventuranças são aquilo que Jesus Cristo espera encontrar em um cristão autêntico. Vivemos dias em que o cristianismo é muito aparente, vazio, pessoas sem compromissos, pessoas que não querem compromisso com a obra do Senhor, mas que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos aprender com as bem-aventuranças. Quero ficar por aqui, desejo um grande e um feliz dia para todos vocês e que Deus abençoe a todos nós.